São João, capítulo 12, verso 20, diz assim: Havia alguns gregos entre os que tinham descido para adorar durante a festa. Eles aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe pediram: Senhor, poderemos ver Jesus? Filipe vem a André e lhe diz: André e Filipe e dizem a Jesus. Jesus lhe responde: É chegada a hora em que será glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo que o grão de trigo que cair na terra não morrer, permanece só. Mas se morrer, produz muitos frutos. Quem ama sua vida, a perde. E quem odeia sua vida neste mundo, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém quer servir-me, siga-me. E onde estou eu, aí também estará o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Eu queria falar sobre isso aqui, é muito interessante, porque esses dias eu estava falando sobre essa questão de Yeshua. Sabemos que tem muitas pessoas implicando com essa questão, né? Eu vi uma pessoa de língua inglesa falando num vídeo, eu digitei ali que o nome é Jesus Cristo, é Senhor Jesus Cristo. E uma mulher veio e me rebateu dizendo: Jesus Cristo é o Deus moderno de vocês. E eles até blasfemam, porque eles falam coisas absurdas sobre o Senhor Jesus Cristo. Blasfemam por não conhecer. É preciso conhecer a cultura, a época, para não errar, irmãos. Essa é a verdade. As pessoas não sabem o que aconteceu lá. Depois de 2025 anos, as pessoas falam sem entender o que acontecia ali. Primeiro a gente precisa entender muita coisa para compreender. Por exemplo, quando Jesus nasce ali na Judéia, ele já nasce numa Judéia cheia de influências gregas e romanas. Porque antes um pouquinho, ali uns 100 e tantos anos, a Grécia tinha dominado aquela área, a Judéia, com Eutíquico e Epifânio. Ele era grego e ele profanou o templo, ele sacrificou porco no lugar que eles faziam o sacrifício do cordeiro. E aquela influência ficou ali. Pessoas gregas moravam ali na Judéia. Tinha pessoas que nasceram já falando grego. Aí você vai entender por que os apóstolos escreveram os evangelhos em grego. Porque a língua grega era a mais falada ali na região ainda. E ali os apóstolos falavam hebraico, porque eles eram galileus, eles eram judeus. Mas eles também falavam grego e também falavam latim, porque Roma também estava ali. Foi duas culturas que dominaram a Judéia, os gregos e os romanos. Então, os próprios discípulos de Jesus, eles tinham que se comunicar com os soldados romanos. Eles tinham que falar com eles. E quando eles falavam, você acha que eles falavam com eles como? Em aramaico? Não, eles falavam em latim com eles. Pedro falava em latim. Todos os apóstolos falavam em latim. Quando eles tinham que conversar com aqueles gregos, eles falavam em grego com eles. Então, como eu estava vendo um vídeo de um rapaz que viaja pelo mundo, gosto de ver às vezes o vídeo dele, nesse vídeo ele estava no Timor-Leste. E o Timor-Leste, a língua lá, eles falam português e inglês. Eu pensava que era só português, mas o Timor-Leste também teve influências da cultura da Inglaterra lá. Os ingleses dominaram lá um tempo e eles, por causa disso, só você ter uma ideia, parecido com a questão da Judéia, eles também falam o inglês, né? Porque vamos supor que a Rússia domine o Brasil aqui. E aí, quando passar 40 anos de domínio, todas as crianças que nascerem nesse período de 40 anos já sabem o russo, porque eles se comunicam com aquele povo russo que está ali. Então, eles estariam falando o português brasileiro e o russo também. E no Timor-Leste, ele disse, não é só português, é que eles falam português e inglês, porque eles tiveram a influência de Portugal aqui, Portugal dominou aqui, mas também os ingleses dominaram. Então lá ele mostrava que ele chegava num certo lugar assim, ali numa praça, e tinham várias pessoas ali, ele falava com eles em português, e muitos deles ficavam voando sem entender. Ele dizia, provavelmente vocês falam inglês. Aí ele falava em inglês, aí eles entendiam.
E às vezes ele chegava no mesmo país ali, um monte de gente ali, e ele falava em inglês e eles ficavam sem entender, aí ele falava português e entendia, porque uma ala de pessoas falava inglês, outras português, e outras falavam as duas línguas, por causa da influência de Portugal, que dominou lá há muito tempo, e os ingleses também dominaram lá. Ficou as duas culturas, as duas línguas. E a Judéia tinha 3. Os apóstolos falavam o grego, o latim e o aramaico. Os apóstolos falavam. Não era questão de estudo, a pessoa é poliglota, não era. Era porque nascia já e ao nascer era obrigado. O menino vai ali na feira comprar tal coisa. Aí quando chegava lá, o feirante era grego. Estava cheio, os gregos moravam ali. E aí ele tinha que se comunicar com ele. Por isso eles aprenderam, já nascia, crescia falando as 3 línguas. Né? Tinha que se comunicar com os romanos, era cheio de romanos. Era comum chegar na praça e estar ali os soldados romanos. Estavam por ali. A Judéia estava dominada. Por isso que os apóstolos queriam que Jesus, antes do Pentecostes, eles achavam que Jesus ia libertar Israel de Roma nesse sentido, politicamente. Expulsar os romanos e os gregos e montar somente a cultura judaica antiga novamente. Era isso que eles queriam. Então, eu li aqui, em São João capítulo 12, a partir do verso 20, quando esses gregos vão visitar Jesus, observe que a Bíblia já mostra que esses gregos aqui já tinham aderido à religião judaica, porque eles estavam indo para ir adorar no templo. Veja, eram gregos que tinham deixado o paganismo da Grécia, estavam ali morando na Judéia, e eles não criam mais nos deuses da Grécia, eles estavam crendo no judaísmo, pois diz assim, havia alguns gregos entre os que tinham subido para adorar durante a festa. Eles tinham ido lá para adorar no templo, eles já eram judeus eles já eram gregos, só que convertidos ao judaísmo. Entendeu? Então, por ser convertido ao judaísmo, por certo, esses gregos liam Isaías, porque aí, sendo eles agora da religião judaica, eles liam o Velho Testamento e viram a necessidade de um Messias. Eles liam Isaías 9, verso 6, diz uma virgem conceberá. Eles liam Isaías 53, que fala sobre o Messias, o Salmo de Davi, que Moisés falou que Deus enviaria um profeta semelhante a ele. Então, esses gregos, já convertidos ao judaísmo, foram visitar Jesus porque já estavam sentindo, já estavam sabendo, alguém tinha dito, olha, esse Messias que Isaías falou é Jesus. E quando eles foram lá, eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia. A Bíblia se preocupa em dizer de que lugar era cada um, né? Mostrando que Filipe era galileu. E lhe pediram, Senhor, queremos ver Jesus. Agora, eles eram gregos e de língua grega. Então, quando eles chegaram lá, eles não falaram, Senhor, para Filipe, queremos ver Yeshua. Eles não falaram isso. E eles falaram, Senhor, queremos ver Jesus. Porque eles falavam grego. Então, o que eu quero dizer nesse vídeo é que o próprio Jesus ouviu pessoas chamando ele de Jesus e de Jesus. Porque os romanos chamavam ele de Jesus. Então, você vê que não havia essa tolice que tem agora. Não, tem que ser Yeshua. Jesus não se preocupou com isso. Jesus ouviu os gregos chamando ele de Jesus. Jesus ouviu romanos chamando ele de Jesus, aquele centurião romano, né? Quando ele se aproximou de Jesus, que ele pediu que Jesus orasse pelo seu servo, ele não disse, Yeshua, eu quero que tu ore pelo meu. Ele falava romano, ele disse, Jesus, eu quero que tu ores pelo meu servo. E Jesus entendeu, porque Jesus falava o latim. E Jesus não disse assim, não me chama de Jesus, meu nome é Yeshua, não. Então, aí é por isso que você vê depois Pilatos colocando as 3 línguas lá na cruz, a placa lá. Este é Jesus Nazareno, rei dos judeus. Ele colocou em hebraico, ele colocou em latim e ele colocou em grego, porque esse povo estava tudo ali, era tudo misturado. A cultura misturou, era a greco-romana que nós chamamos. Estava tudo ali. Então, essas pessoas que esse negócio de Yeshua, e aí ficam blasfemando, dizendo que Jesus é nome de porco, que Jesus é outro Deus que inventaram, e que nós estamos adorando o demônio. Isso é uma tolice. O próprio Jesus ouviu as pessoas chamando ele de Jesus no latim. E só não chamaram de Jesus porque não existia a letra J naquela língua. E para a nossa língua português, que surgiu depois, já veio a letra J.
Então, meus irmãos, Pilatos já coloca na cruz as três línguas. Por que ele colocou as três línguas? Porque ele não colocou só em hebraico. Ele sabia que colocando só em hebraico, só os hebreus ali, os judeus ali iam entender. Mas ele sabia que a Judéia estava cheio de romanos e gregos não passeando. Eles não estavam ali passeando, eles moravam ali, eles eram nativos dali, nasceram ali. Eles nasceram na Judéia, mas eles falavam grego, porque eles eram de sangue grego, que a Grécia tinha entrado ali e Roma também dominado. Primeiro a Grécia com Eutíquio e Epifânio, cento e tantos anos antes de Cristo, e depois Roma estava dominando. Então eram três línguas. Então este vídeo é para dizer para você que Jesus ouviu pessoas chamando ele de Jesus. Yeshua ouviu. Quando os gregos chegaram para Filipe, eles não disseram assim, queremos ver Yeshua. Não, eles disseram, queremos ver Jesus. Eles falavam em grego. Então, essa tolice aí de negócio de Yeshua, que tem que falar Yeshua, tem que batizar em nome de Yeshua, isso é tolice, né? O que importa é que você aceite o Jesus, ou Jesus, ou Yeshua, como Senhor e Cristo. Pois o apóstolo disse, quando Paulo escreveu as cartas, por exemplo, ele escreveu em grego koiné. Pode ver que os apóstolos não perderam tempo escrevendo os seus evangelhos e as suas cartas em hebraico, porque o evangelho tinha mudado para os gentios. Você entendeu? Então, eles não, se eles iam pregar para os gentios, como é que eles iam escrever em hebraico, só para os judeus entender? Então, eles sabendo grego de nascença, os apóstolos sabendo grego de nascença, e os escribas que estavam ali, falavam as três línguas também, porque muitos dos apóstolos eram iletrados, não sabiam escrever, mas era comum ter um escriba, por exemplo, ia na casa de um escriba, olha, quanto é que você cobra para escrever para mim umas coisas que eu vou ditar, que eu quero deixar escrito? Aí o escriba lá chegava e dizia, olha, eu faço por tanto para você. E aí marcava um lugar ali, você se sentava, o escriba, e você começava a falar o que você quer que seja escrito, o escriba escrevia. Então, você diz, os apóstolos sabiam escrever? Provavelmente alguns não. A Bíblia diz que Pedro, por exemplo, era iletrado, mas não sei se era iletrado nesse sentido de não escrever de jeito nenhum. Mas mesmo assim ele podia ter contratado um escriba, era comum isso. Então, os apóstolos escrevem em grego. Por quê? Porque o evangelho tinha mudado para os gentios. E quem eram os gentios naquele tempo? Os gregos e os romanos. Pois a Bíblia diz assim, que toda vez que a Bíblia fala, não só de judeu, mas como também do grego, está dizendo não só do judeu, como também dos gentios, porque os gregos, os gentios estavam representados no grego. Você queria que o evangelho fosse para os gentios, então você tinha que escrever a Bíblia ou em latim ou em grego. Mas o grego era mais falado de todas as línguas, era o grego koiné. Então os apóstolos escreveram em grego para atingir o mundo gentílico. Olha, vamos escrever, mas eu quero escrever na língua que é mais falada aqui na Judéia, né? Então eles escreviam em grego. E quando escreveram em grego, você acha que, quando falavam em Jesus, vocês acham que os apóstolos escreveram Yeshua? Não, escreveram Jesus. O próprio Pedro, quando escreveu as epístolas dele, o próprio Paulo, ele não escreveu naquelas epístolas Yeshua, ele escreveu Jesus. Foi o que ele escreveu. Então você está blasfemando, dizendo que Jesus é um charlatão, é nome de porco. Você está blasfemando do que os apóstolos escreveram. Foi eles que escreveram Jesus. Então, tempos depois, quando Jerônimo traduz, e Jerônimo já traduz em Roma, eu creio que já foi para Roma, que foi o bispo de Roma que pediu que ele traduzisse. Aí ele pediu a autorização para traduzir do grego. Ele traduziu do grego para o latim. E do grego ele já pegou Jesus e traduziu para Jesus, que é em latim. E na nossa língua hoje chega como Jesus, mas simplesmente mostrando como José, que no meio do judeu, dos seus irmãos, era José, mas no Egito era Zafenate Paneia. Jesus é um tipo perfeito disso. A Bíblia diz que o Velho Testamento, a lei era sombra daquilo que havia de vir. Então,
O nome é Senhor Jesus Cristo. Se você quer falar Jesus, fale Senhor Jesus Cristo ou Senhor Jesus Cristo em latim. O importante é que este Jesus, ou esse Jesus, ou esse Yeshua, seja aquele que foi feito Senhor e Cristo. Amém? Deus abençoe a cada um.